livros, cadernos e anotações. No ano passado, esse espaço improvisado no canto da sala foi o lugar onde o Matheus passou a maior parte do tempo livre. Era aqui que ele estudava todos os dias para realizar um sonho, conquistar uma vaga na universidade pública. Eu sempre enxerguei a educação como uma oportunidade de mudança de vida. Não mudança de vida financeira, mas mudança de vida no panorama social, no olhar social, do você se colocar no lugar do outro, sair fora da sua bolha. Matheus não conseguiu apenas uma vaga, foram 4 aprovações. Mas esse já é o final dessa história, que começou muito antes do vestibular. Na casa dele tinha uma estante de livros. É uma das primeiras lembranças que eu tenho de criança. E eu sempre gostava de ficar mexendo. E aí eu fui crescendo vendo ele lendo. Aí eu passava lá, ele estava lá lendo. Eu falei, o que ele vê nesses livros? Quando o Matheus fala sobre ele, se refere ao avô, seu Aderlande. É uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de livros e passei para ele. Do exemplo que teve em casa, surgiu um menino curioso. O interesse em aprender coisas novas ganhou forma dentro dos muros da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Guiomar Cabral, na zona norte de São Paulo. Esse é um dos 9 colégios municipais da cidade, que possuem também o ensino médio. Aqui, o Matheus entrou aluno do fundamental e saiu estudante de graduação. Mas esse caminho não foi tão fácil. Muitas vezes desacreditava, né, dele mesmo, assim. E daí ali eu me via no meu papel, de falar, não, você consegue, vai dar tudo certo. Hoje é só mais um dia difícil. Amanhã vai ser um dia novo, amanhã você vai ver o resultado de hoje. Então, foi ali que foi nesse processo que a gente se juntou mais ainda e que o companheirismo ficou cada vez mais forte. No último ano do colégio, ele precisou enfrentar uma jornada tripla. Durante a manhã, fazia um trajeto de 28 quilômetros entre a casa dele no bairro Pirituba até o Carrão, na Zona Leste. Era lá que ele estudava em um cursinho preparatório. A próxima parada era o Senai, na Moca. Ali, o Matheus recebia uma bolsa de meio salário mínimo para estudar. Esse dinheiro que bancava o preparatório. No final do dia, era hora de voltar para a Zona Norte, onde fazia aulas regulares do ensino médio. A escola tem um papel fundamental nisso. E cada vez que um jovem da periferia que consegue alcançar isso, abre portas para outras pessoas conseguirem também. E o Matheus alcançou. Foi assim, uma faculdade hoje, aí eu falei, bom, ele vai para essa, né? Passou. Aí quando dava 2 dias, vó, passei em tal faculdade. Aí eu fiquei... Peguei o celular e contei para todo mundo. Em uma semana foram 4 aprovações. História na Universidade de São Paulo, Geografia na Universidade Estadual Paulista, Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas e Ciências e Humanidades na Universidade Federal do ABC. Chegou a notícia e eu desabei, porque foi a primeira notícia, né? Fiquei muito feliz. Liguei pro pessoal, o pessoal chorando já também. Toda a família lembra da sensação que teve ao receber a notícia. Tinha dias e noites aí de estudo e eu vi que ele se dedicou bastante mesmo. Estava trabalhando no momento, encheu os olhos de lágrimas. Mas para quem acompanhou de perto o esforço, esse resultado já era esperado. Muitas vezes, Matheus, vamos sair? Não, tem que estudar. Matheus, não, tem que estudar. Muitas vezes. Então eu já sabia que ele ia passar. E as professoras sempre avaliaram ele. Ele pode ir lá na escola hoje, sempre estudou na mesma escola. Vai na escola hoje, Matheus Gabriel. Ah, só vão falar coisa boa dele. E foi exatamente isso que nós fizemos. Acompanhamos o Matheus até o lugar onde todos esses sonhos começaram a nascer. Foram nesses corredores que o caminho dele cruzou com o de 2 pessoas muito especiais. A primeira é a professora Ana Lúcia, de português. É uma pessoa com quem eu tive uma proximidade muito grande, né? Eu brinco que ele não foi só meu aluno. Até hoje eu brinco que ele é meu filho. Eu tentei fazer com que ele observasse o quanto ele era capaz e o Matheus conseguiu enxergar esse potencial que ele tinha e que ele tem.
A segunda pessoa é o professor Otávio, de História. Foi ele quem inspirou o Matheus na escolha do curso na universidade. O professor sempre tem um feeling, né? Ele percebe quando o aluno ele tem um interesse por exatas, ele tem um interesse por humanas. Então eu percebi isso nele e eu me dirigia um pouco mais a ele, ele sempre estava mais atento nesse sentido, né? Hoje, aos 18 anos, esse já é o segundo semestre do Matheus no curso de História da USP. Foi a escola pública que gerou e nutriu essa paixão. O exemplo dos professores, a atenção da direção, o empenho de toda a equipe em tirar o melhor de cada aluno. Quando veio essa notícia, eu fiquei assim, estática, fiquei radiante. Me sinto vitoriosa junto com ele. O papel da escola pública, principalmente, ela ajuda muita gente que vem da periferia, assim como eu, jovens negros que precisam desse estudo. O Matheus também inspira dentro de casa. Ele é um cara fora de série mesmo. Por causa que oportunidade a gente teve da nossa escola mesmo. A escola é muito boa, mas só que quem correu atrás foi ele. Me sinto orgulhoso por ele, porque é meu irmão, né? Esse é o exemplo de transformação que a educação pode e deve causar. Sim, ele quebrou o tabu aqui na nossa família, pelo menos, de que a escola pública não dá essa formação. Então, a gente vê hoje que dá sim. A escola pública consegue entregar isso para os alunos, desde que eles se dediquem também. Mas e o futuro? Tem gente que já tem um palpite. Eu acredito que ele está fadado ao magistério. Quando perguntamos para o Matheus sobre a motivação dele, todas as respostas giram em torno da família. Ele fala, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma profissão, eu vou dar uma vida melhor para vocês. Sabe, é o meu orgulho. A senhora se emociona por quê? Que eu amo ele demais. Ele é muito bom neto, bom filho, sabe? Eu acho que ninguém tem o que falar isso do Matheus. O Matheus é maravilhoso. A trajetória do Matheus é um exemplo do impacto que a educação gera na vida de alunos. A coragem e a determinação levaram ele a romper barreiras e ser o protagonista da própria história. Esse foi apenas um capítulo. Ainda tem muitos pela frente. Mas se ele pudesse encontrar mais uma vez o adolescente inseguro que já foi, saberia exatamente o que dizer. Se eu olhasse para ele e pudesse falar, eu diria que eu consegui. Você conseguiu, você venceu.